Olá, meu nome é Saulo Popov Zambiasi e hoje eu vou mostrar um pouco sobre uma curiosidade bem interessante na parte de multimídia, que é o desenvolvimento de jogos digitais utilizando o motor de jogos, certo? Então, um motor que, digamos, alguns motores que estão bem em ênfase hoje em dia para desenvolvimento de jogos, a gente pode considerar o Unity e temos também o Unreal, e é claro, existem vários outros aí que a gente pode citar que estão bastante em ênfase, mas também tem os motores open source, os gratuitos, né, que a gente pode utilizar, que tem toda uma comunidade trabalhando em cima, e um exemplo desses que é o Godot, certo? É um motor muito interessante, e eu vou mostrar como trabalhar em cima do Godot. É claro, é open source e tal, mas não quer dizer que seja, digamos, muito pior do que qualquer outro, etc., ou muito melhor. Não, é só um projeto diferente, trabalhando em open source, e existem várias empresas hoje em dia dando apoio para o Godot, o que classifica ele como uma boa ferramenta hoje para uso geral na parte de desenvolvimento de games, certo? Então eu vou mostrar aqui, compartilhar minha tela, então só um momento. Ok. Então estou compartilhando minha tela e eu vou mostrar aqui o site do Godot, certo? Então só para começar aqui, para a gente se contextualizar. Então vamos entrar aqui no Godot. A gente pode procurar na internet como Godot. Se quiserem mais especificamente, se não estiver encontrando, Godot Engine, ok? Aí vocês vão encontrar aqui o godotengine.org. Vocês podem clicar aqui. Existem várias informações interessantes sobre o Godot, tá? Que vocês podem feature, news, community, etc. Mas o que vai importar para a gente agora... lembrando, tem na parte de comunidades e Learn, tem bastante tutorial, tem bastante coisa, tem bastante vídeo na internet, tá? E o Godot tem evoluído bastante, tá? Atualmente ele está na versão 3, mas já está para vir a versão 4 por aí. Então, para a gente vai importar essa parte de download. E aí vocês baixam aqui, né? O Godot, ele está na versão 3.2.3, que foi lançada agora em dia 17 de setembro, então há sempre uma nova versão, atualizações, etc., acontecendo, então é uma comunidade bastante em ênfase, digamos, bastante ativa, e aí vocês baixam lá a versão, no caso nós vamos trabalhar com a Standard Version em 64 bits. Então vocês clicam, vocês baixam essa versão. É claro que eu estou aqui no Linux, mas ele vai pedir para baixar a versão ali para o sistema operacional de vocês. Também ele está disponível na Steam, se vocês quiserem utilizar pela Steam, né? E, é claro, tem para o sistema operacional Windows, macOS e Linux, que é o que eu estou usando aqui. Então, por exemplo, quando vocês baixarem o pacote, vocês vão ver que ele é muito simples. Né? Então, deixa ele baixar aqui. Vai demorar um pouquinho, enquanto isso eu vou mostrando outras coisas. Ele é muito simples, certo? É um arquivo executável que vocês vão colocar ali no computador de vocês e vão executar, ok? Beleza. Então, por exemplo, eu já tenho instalado o meu no meu computador, então eu coloquei aqui em Bin, Godot, tem aqui, ó, Godot versão 3.2.3, é só esse arquivo executável aqui, né? No Windows lá também tem a sua versão executável, que vocês podem simplesmente clicar nele, ó, pode ver aqui, é só esse arquivo aqui eu coloquei na minha pasta, tá? Onde eu quero executar. É claro, eu fiz todo um esquema aqui para que eu pudesse chamar aqui no meu Linux, né, Godot, aqui, o meu Godot aqui, né, que vai ser a nossa interface, tá? Ok? Então esse cara aqui eu vou remover daqui, só para... Então, para vocês, quando executarem a primeira vez, ele vai aparecer dessa forma aqui, ok? Então vamos ver aqui, só um pouquinho. O Godot, nós vamos criar um programinha bem simples, vai ser um Hello World, bem tranquilo, bem de boa, certo? Que é para a gente aprender o básico do Godot, né? Então, como é que eu vou fazer, tá? Então, o que vocês veem, os projetos, então se vocês já tiverem projetos que vocês criaram, ele vai ficar aqui. Aqui existem alguns modelos que vocês podem criar a partir de coisas que vocês podem pegar na própria
no próprio site deles, então vocês podem fazer download de alguns modelos pré-prontos e tal, mas a gente vai criar um modelo do zero aqui, ok? Então a gente vai vir aqui, deixa em projetos, né? O meu já está em português aqui de Portugal, então português Brasil, digo. Vocês podem escolher deixar em inglês mesmo, aqui eu deixei em português Brasil. Então eu vou vir em novo projeto, tá? Eu vou dizer onde está meu projeto. Então, no caso aqui, Home, Saulo. Vocês podem colocar em qualquer lugar ali. No Linux aqui eu prefiro colocar em algum tipo de nome que não tem espaço em branco ou caracteres especiais, porque de repente depende do programa que vocês usam, pode dar algum erro, ok? Então, peraí que eu cliquei aqui no lugar errado. Eu vou colocar em temp, Godot, e eu vou criar uma pasta aqui chamada hello, ok? Então, eu vou dar um hello aqui, dou um ok, pode ver que ele está na minha pasta que eu quero colocar, home, saulo, tmp, Godot, hello, e eu digo o seguinte, ó, selecionar a pasta atual, beleza. Aí eu vou dar o nome do meu projeto, hello world, ok? E eu vou dar um criar e editar. Ele ampliou aqui, mas eu vou deixar ele de um tamanho que para gravar aqui fica melhor, ok? Então tá aqui o motor nosso, certo? Inicialmente nós podemos ver que a interface é dividida da seguinte forma. Então, nós temos um menu aqui com várias coisas que a gente pode utilizar, certo? Nós temos aqui, ó, ele já vem habilitado aqui o 3D, então vocês podem ver que aqui a gente tem um ambiente. Eu estou clicando aqui com o meu botão rodinha aqui do mouse, então vocês podem ver que eu posso girar esse ambiente aqui, onde eu posso colocar os meus elementos. Só que a gente não vai mexer no 3D, tá? Então o 3D é um pouco mais complexo para se trabalhar, então a gente vai mexer aqui no 2D. Então clico aqui, pode ver que aqui, ó, a rodinha, certo? Se vocês girarem ela vai dar zoom ou menos zoom, ok? Se vocês clicarem nela e arrastar, vocês estão mexendo na câmera, ok? Então vocês não estão movendo nada no ambiente. Isso é bem importante, tá? Aqui nós temos scripts, que depois a gente vai ver, e aqui tem a setlibs, que também a gente vai ver, ok? Então, para a gente criar o nosso projeto, ok? Que vai ser um projeto praticamente do zero, etc. Nós vamos precisar de alguns recursos, né? Porque para fazer um jogo a gente precisa de imagens, sons, elementos, etc. Como vídeo, que a gente pode utilizar para o nosso projeto. Então eu já criei aqui para o nosso Hello World. Então vocês entram ali em saulo.ariza.com.br, ok? Que é um site onde eu coloco o material das minhas disciplinas. Vocês podem entrar aqui na disciplina de jogos digitais e descendo aqui na parte de conteúdo, descendo, vocês vão encontrar desenvolvimento, motor de jogo ou do engine. Tem esse segundo item aqui que é Hello Game World. Então vocês podem clicar nesse cara aqui. Tem aqui o código que eu vou colocar depois para vocês. Tem a estrutura que eu vou utilizar. Mas o que é importante aqui para a gente, porque essa estrutura, tudo isso aqui, esse código, eu vou mostrar para vocês fazerem. Tá? Então, o que vai ser importante aqui é esse Walking Assets, tá? Então, esse cara aqui vocês abrem, tá? Então, vocês podem simplesmente abrir aqui no zip aqui, ok? Então, vocês vão ver que tem uma pasta res aqui dentro, tá vendo? Tem várias coisinhas ali dentro dessa pasta res. E eu vou colocar essa pasta lá onde está o nosso projeto. No caso aqui, Home, Saulo, aí eu tenho aqui TMP, tem aqui Godot, e aqui o Hello que eu criei com vocês. Estão vendo aqui, né? Então tá aqui o Hello, aqui o nosso projetinho. Então eu vou arrastar esse res aqui para aqui dentro. Tá vendo? Então ele estava aqui na pasta compartilhada, digamos, compactada, e eu coloquei aqui dentro. Se vocês forem ver agora, aqui dentro a gente consegue ver as imagens. Então nós temos aqui uma imagem que vai ser o fundo, nós temos aqui uma caixinha, esse aqui depois vocês vão ver que vai ser o chão, e aqui eu tenho um personagem, certo? Fazendo uma caminhada, ok? Só para a direita ali. Então ele tem 4 passos de animação. Ó. A animação 0, ou pode chamar de 1 também. 1, 2, 3, 4. Ok? Então são 4 passos de animação que vai dar a impressão que ele está caminhando. Tá? Então tem isso ali. E eu tenho 2 sons. Tem o jump e tem a música.
Então, o som de música, normalmente, a gente usa o OGG, tá? E o jump aqui eu coloquei como um wave mesmo, ok? Então, essas pastas, quando eu coloquei aqui, podem ver que voltei aqui para o meu projeto, ele já entendeu que isso faz parte do projeto, já colocou a pasta aqui de resources, né? Os recursos nossos que vão estar aqui. Beleza. Agora nós vamos começar a criar os nossos elementos do projeto. Então a gente vai começar elemento por elemento. Então vamos começar pelo nosso personagem que a gente controla, que é o principal, e eu vou chamar ele de player, ok? Então, ó, aqui está escrito vazio, certo? Então nesse primeiro cara aqui, ok? Que esse cara aqui é uma cena, então eu vou colocar aqui, ó, tá aqui, ó. Eu posso criar ele como uma cena 2D, cena 3D, interface do usuário, mas eu vou querer esse cara aqui, ó, outro nó, certo? O nó que nós vamos criar é um nó específico que ele vai ser rigid body 2D, corpo rígido 2D, ok? Cada tipo de objeto, vocês veem que existe uma herança aqui e eles vão tendo características como física, colisão, etc. Então, quanto mais heranças ele tiver, de repente mais coisas eles vão ver. Então vocês vão ver que a gente tem física, então nesse corpo aqui vai ter gravidade, vai ter colisão e outras coisas mais, né? Então a gente vai usar esse cara aqui, vamos dar um criar. Então ele criou aqui como rigboard 2D, desculpa, sinusite. E aí eu vou renomear ele aqui. Então esse cara que eu vou chamar ele de player. Eu gosto de colocar a primeira letra em maiúsculo e se for composto, que nem aquele esquema de criar classes em Java, tá? Porque eu vejo isso aqui como se fosse como um objeto, uma classe, tá? Que estou criando. Então tá aqui o player, né? Que ele é um rigboard 2D. E aí eu dou um Ctrl S nisso aqui e ele vai pedir para salvar. Pode ver que ele já está pedindo aqui, ó, tá, você deu o nome do primeiro objeto do raiz como player. Então vamos salvar como player.tscn. Isso aqui vai ser muito importante depois, tá? Então eu dou um save, tá aqui, ó, player, ok? Então com esse player, essa primeira cena, então nós vamos fazer o que ele está pedindo aqui, ó. Ele está dando avisos aqui, ó. Esse nó, tá aqui, ó. Esse nó não tem forma, por isso não pode colidir ou interagir com outros objetos. Considere adicionar o Collision Shape 2D ou Collision Polygon 2D como filho. Ok, então tá, vamos colocar um Collision. Então vamos adicionar aqui, ó. Pode ver, ele mesmo está indicando. Então, com o nó raiz selecionado, no momento só existe esse nó raiz, eu vou chamar aqui um objeto que vai ser o Collision Shape 2D. Então eu vou pegar o Collision Shape 2D que é para nossa colisão. Então vamos lá, criar. Tá aqui. Criei o Collision Shape 2D, como ele pediu, mas ainda tem um warning aqui. Ele diz o seguinte, ó. Uma forma deve ser fornecida para que o nó Collision Shape 2D funcione. Por favor, crie um recurso para ele. Tá, beleza. Então a gente vai ter que colocar um recurso. Então, selecionando Player novamente, que é o nosso nó raiz, eu vou adicionar aqui um novo nó e agora eu vou colocar uma animação, porque vai ser o nosso personagem que ele pode caminhar. Então, animated sprite. Então, ó, eu vou criar um animated sprite, não 3D, tá? Só um animated sprite, que é esse cara aqui, eu vou dar um criar. Ok. Aí ele ainda tá reclamando aqui, ó. Então, no animated sprite, certo? Ele diz o seguinte, ó, um recurso tipo de animated sprite deve ser criado ou definido na propriedade frames. Então pode ver que ele vai dando dicas aqui, né, pra gente. Então, com o Animated Sprite selecionado, eu vou vir em Frames, tá aqui, ó, em Inspector, isso aqui é nó, Inspector, vamos trabalhar em cima do Inspector, tá aqui como Frame, eu clico aqui e eu digo, ó, novo Sprite Frame. Beleza, tá, agora ele é um Sprite Frame, quando eu clico aqui, vai estar aqui, ó, certo? Mas o que é isso aqui? São os frames de animação. Ah, beleza. Nesse default aqui, nesse cara aqui mesmo, eu vou vir o meu player e vou pegar a sequência dele, ó. 1, 2, 3 e 4. Beleza? Então tá aqui, ó. Certo? Então tá aqui os meus passos de animação desse carinha aqui. Certo? Se vocês vierem aqui, vamos ver aqui. Tá. Eu não vou mexer aqui por enquanto para não ficar confundindo vocês.
certo? Então, podem ver que eu já tenho esse cara aqui, ó, o warning aqui já sumiu, tá? Agora, o Collision Shape 2D, ele ainda tem um warning, porque eu preciso criar um shape. Então, eu clico aqui, ó, pode ver, meu personagem está lá em cima. Não movam ele de lugar. Ele precisa estar no ponto 00 do eixo, que começa no canto superior esquerdo. O que a gente vai fazer para colocar ele no meio da nossa tela, para ficar melhor de visualizar, é o seguinte. Eu clico com o botão rodinha do mouse e arrasto para que ele fique meio centralizado. Eu venho para o meio e uso rodinha agora para dar zoom. Ó. Estão vendo? Ó, nosso personagem agora está mais próximo, etc. Eu vou dar um Ctrl Save, gosto de ficar dando Ctrl Save aqui. E aqui em Shape, ó, com o Collision Shape 2D, a gente vem em Shape aqui no Inspector, tá como vazio, e eu vou criar como Capsule Shape 2D, ok? E esse Capsule Shape 2D, então vamos ver aqui o que acontece aqui. Tá aqui, ó. É isso aqui, ó, certo? Então esse cara aqui eu posso ajustar, deixar como eu quero aqui mais ou menos no nosso personagem, certo? Então deixei mais ou menos assim. Tá. Então agora é o shape do nosso personagem, onde vai existir as colisões. Tá? Então, dou um Ctrl S, já temos o nosso player aqui com a colisão, isso aqui. E um outro elemento que eu vou colocar é o som de pulinho que a gente vai ter. Para o som de pulinho, então eu clico no objeto raiz novamente, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? No objeto raiz, e eu dou um mais aqui na nossa cena. E agora eu vou colocar um outro elemento, que é o áudio Stream Player. Tá aqui, ó, Audio Stream Player. Eu dou um criar. Esse cara aqui, na verdade, tudo vocês podem renomear, mas só isso aqui eu vou renomear, tá? Eu vou colocar ele como Sound Jump, ok? E qual é o som que ele vai ter? Tá aqui, ó, Stream tá vazio. Eu vou vir aqui procurar o Jump, ó, Jump.wave, e eu vou arrastar aqui pro Stream. Ó. Tá aqui, ó. Se vocês vierem aqui colocar Plane como ativo, certo? Vocês vão ver que ele vai tocar. Mas eu não quero que isso aqui fique ativo, certo? Nem autoplay, nem nada, certo? Eu vou deixar ele só assim, porque depois é que a gente vai comandar ele. Agora a gente vai começar a criar outros objetos. Para criar outros objetos aqui, que vão ser úteis para a nossa tela, a gente vem aqui nesse mais aqui da nossa cena e damos um adicionar cena. Ok? Só um minutinho. Certo. Então eu dou um adicionar cena. Essa cena está vazia e eu vou criar aqui, ó, outro nó, para criar o nosso nó raiz também. E agora vai ser um tipo static body. Static body, certo? Então tá aqui esse static body 2D. Eu vou dar um criar. Então tá aqui. Pera aí, static body, isso, static body, ok. Esse cara eu vou renomear para box, que vai ser minha caixinha. E agora eu vou colocar elementos. Como ele não vai ter animação, é só uma caixinha parada, então eu vou criar um outro elemento, que vai ser só um sprite. Beleza. Vai ser um sprite, e nesse sprite aqui, tá? Aqui em textura, texture, eu vou colocar essa minha imagenzinha PNG, que é o box, arrasto aqui para texture. Tá aqui, ó. Ok? Então tá aqui minha caixinha. Só que agora ele tá falando, ó, tu precisa de colisão, tá? Então é aquele warning lá. Eu venho aqui e coloco um Collision Shape 2D. Collision Shape 2D. Ok, esse cara aqui. Crio. E agora aqui em Shape, que nem eu fiz antes, eu vou dizer o tipo de elemento que eu quero. Então eu vou colocar aqui um novo retângulo, tá vendo? Então um novo retângulo, tá o retângulo aqui. E eu amplio como eu quero que fique. Então, vamos deixar mais ou menos assim. Pegamos a nossa caixinha. E esse cara aqui, eu já vou salvar ele. Né? Então, quando eu dou o Ctrl S, ele diz aqui, box. Ah, ok. Então, salva como box. Beleza, já está salvo. E agora eu vou criar um outro elemento, certo? Então, eu vou vir aqui, criar nova cena. Nessa cena aqui, eu vou criar um novo nó. Esse nó também vai ser um tipo do Static Body. Static Body 2D. Ele também vai ter um sprite. Então, vamos lá. Sprite. E o sprite dele, que está aqui em texture, tá vendo? Selecionado sprite, eu venho e vou colocar esse ground aqui.
no Texture, beleza? Pode ver que ficou grande, então dou um Ctrl, rodinha, não precisa de Ctrl, só o rodinha aqui do mouse, tá? E eu ajusto aqui clicando no meio do mouse para ficar no meio da minha tela. E agora, clicando em Static Body 2D de novo, que esse cara aqui agora eu vou mudar o nome para Ground. Deixa eu ver, isso, Ground. Eu vou colocar o nosso Collision Shape 2D, ok? Então vamos lá, então aqui, Collision Shape 2D. E eu vou setar aqui no Shape, que vai ser o retângulo. Tá? Pode ver que ele está bem pequenininho aqui, né? Mas eu consigo ver os pontinhos aqui de ajustes. E esse cara aqui eu vou ajustar para o tamanho como eu quero aqui, que fique esse shape aqui. Pode ver que agora eu vou salvar com Ctrl S e ele salva como ground. Então eu já tenho 3 elementos: player, box e ground, ok? Tendo esses elementos que vão fazer parte do meu mundo, agora eu vou começar a criar a cena principal, que vai ser o mundo onde o jogo vai rodar. Ok? Então eu clico nesse mais, vou criar uma nova cena. Essa nova cena eu vou criar ele como Node 2D. Então vem aqui Node 2D, certo? Opa, Node 2D. Ok? E esse cara eu vou renomear para World. Tá? Vocês poderiam dar o nome que quiser, mas eu vou colocar aqui como Word. E agora esse Word aqui, eu vou dar um Ctrl S para salvar. Ele já vem como Word.tsn. É sempre importante deixar o projeto todo sempre salvo, ok? E agora eu vou começar a colocar alguns elementos. Um que eu vou colocar a textura de fundo. Pode ver que aqui está centralizado 00, né? E a gente já mexe nisso. Então, para a textura de fundo, eu vou colocar um text rect. Ele é um pouco diferente porque ele vai pegar o canto superior esquerdo, tá? Não vai pegar centralizado como um sprite. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui texture rect. E aqui, ó, pode ver que ele está colocando aqui o ponto 00 dele no ponto 00 aqui da minha cena. Então tá aqui, ó. Texture tá como vazio, eu venho nesse background e arrasto aqui para texture. Ó, colocou aqui. Ah, mas professor, fica ruim. Então vamos dar um zoom, vamos centralizar clicando no meio do mouse da rodinha e arrastando, ok? E agora eu vou dar um zoom para a gente ver ele novamente. Pega o máximo de tela aqui, certo? Ok, agora eu tenho que começar a construir outros elementos, tá? Então, um dos elementos que eu vou construir é para dar um certo sentido aqui para a coisa, que eu vou colocar uma musiquinha. Então, eu vou clicar no nó na raiz, vejam bem, nó raiz, clico no botão mais, e agora áudio stream player, certo? Aqui, ó, áudio stream player, só o áudio stream player. Clico aqui. Esse cara aqui vai ser a música, eu posso renomear ele para music. E tá aqui, ó, streaming vazio na música, né? Então agora eu posso arrastar o music.ogg para cá, ó. Streaming vazio, ok, tá? Aqui tem o play, autoplay, etc, stream pause. Eu vou deixar ele clicado como play, ó. Veio musiquinha, tá, tirei. Eu vou selecionar o autoplay, porque quando começar o joguinho ele já vai começar tocando, ok? Então aqui a gente tem a nossa base do nosso mundo do joguinho. Eu vou executar isso aqui para a gente ver rodando, ok? Então vamos lá, deixa eu executar. Aqui nesse botão aqui em cima, ó, rodar F5, o projeto. Ele vai dizer, ó, a cena principal do projeto não foi definida. Quer selecionar uma? Então a gente clica em selecionar e observe bem, a gente vai selecionar o Word aqui, .tsn, porque ele é a cena principal. O resto vão ser objetos que vão fazer parte dessa cena. Então eu dou um abrir. E tá aqui rodando, ó, com a nossa musiquinha já tocando, né? Então vocês podem perceber que já tá rodando aqui, tá? Então eu vou fechar esse cara, porque agora eu tenho que começar a colocar elementos. Vocês veem que quando eu executo, ele vem aqui como saída, tem os saída, depurador, áudio, animação, etc, certo? Eu vou minimizar isso aqui, clicando aqui novamente, né, para mim poder ver a cena toda. Agora eu vou começar a colocar elementos, tá? Para colocar elementos, vocês cliquem aqui no objeto principal e aí vocês começam a colocar os nossos elementos. Eu vou começar colocando o chão. Para vir colocar elementos aqui, eu não vou vir no mais. Eu vou vir nesse
elementozinho que é tipo uma correntezinha aqui do lado, que é inserir algum elemento que já existe e tal, né, no nó raiz. Então, clico aqui e eu vou escolher aqui o ground, ó. Ground, dou um abrir. Pode ver que ele trouxe para cá. Agora, esse objeto em si, eu posso arrastar aqui para minha cena. Então, eu vou colocar ele aqui no meio. Beleza? Tá aqui, ó, aqui embaixo. Agora eu posso colocar outros elementos. Então, clique novamente aqui em Word. Eu vou criar uma caixinha. Como? Linkando novamente. Ó. Então, eu vou linkar uma aqui. Tá aqui, ó, box. Dou um abrir. Eu arrasto ela para onde eu quero. Tá? E eu posso colocar outros elementos também. Então, vamos lá. Eu quero mais uma caixinha. Clica em Word aqui. Sempre clique no objeto raiz aqui, nesse caso. Então, outra caixinha. Tá aqui, ó. Ah, mais uma caixinha. Beleza. Ah, mas professor, é meio chato. Tudo bem. Clica nessa caixinha do Box 2, dê um Ctrl D. Ele criou uma caixinha 3. Ó. Basta arrastar ela. Novamente, Ctrl D. Agora coloquei mais uma caixinha aqui, ó. Certo? Então, assim, criei, ó, 4 caixinhas, 4 elementos. Beleza. Então, se vocês forem ver, já há um funcionamento aqui, mas eu quero colocar o nosso player. Então, clique em Word aqui, novamente, e agora nós vamos adicionar o nosso player aqui, certo? O nosso player é o objeto que a gente vai gerenciar para mexer. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui na correntinha, player, e está aqui em cima, e eu arrasto para onde ele quer. Eu vou deixar ele aqui em cima porque eu vou deixar mostrar a gravidade acontecer nele, tá? Então tá aqui, coloquei o objeto e agora eu vou dar um player na cena. Play na cena. Tá aqui, ó. Meu objeto tá caindo, ele caiu, né? Tá ali. Musiquinha tá tocando, etc. Só que não faz nada, tá, pessoal? Porque eu não dei ação para ele. E é agora que a gente vai começar a dizer o que ele tem que fazer, certo? Então, para a gente dizer o que ele... Só que é o seguinte, aqui, enquanto a gente está mexendo nas coisas aqui, eu vou desabilitar a musiquinha, tá? Porque é mais fácil para mim explicar sem a musiquinha. Depois, no final, eu habilito novamente a musiquinha aqui para a gente tocar ele. Ok. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui para o nosso player, ok? Então, estão vendo aqui o nosso player, certo? Esse player, a gente clica aqui no nó raiz, ó, observem bem, nó raiz, e aí a gente vai vir aqui do lado e tem aqui, ó, adicionar um novo script. Beleza? Então, eu clico nesse cara aqui, pode ver que ele vai ser player.gd, né? Ele é um GD script, rigidbody 2D, que ele vai herdar, porque ele é um rigidbody 2D. Então eu não mexo nisso e eu só dou um create aqui, ok? Então tá aqui a princípio o nosso script. Eu vou limpar o nosso script porque é melhor para mim digitar. Isso aqui é na verdade quase um mini tutorial aqui, certo? Do que vocês têm que fazer, etc. Esse aqui, vocês deixem o red, tá? Que aqui é como se fosse um construto, como se fosse uma função principal. Isso aqui eu vou tirar esses comentários aqui, certo? Porque a gente vai precisar. Deixa eu tirar. Let. Okay. Isso aqui é tipo um Python, tá? Não é exatamente o Python, mas é tipo um Python, tá? Então, se vocês programarem, é como se vocês estivessem programando em Python. Isso é bem legal, porque o Python é uma linguagem bem fácil de aprender, bem simples, muito algorítmico, ok? Então, nós temos aqui, no Red, a gente não vai mexer. Okay? Eu vou criar algumas variáveis aqui, depois de extends, que elas vão ser públicas aqui desse nosso objeto, que a gente vai precisar. Eu vou dar, digamos, o valor da velocidade, então var speed, inicialmente igual a 100, ok? Eu vou criar aqui um var jump speed, opa. Depois vocês vão ver por que eu vou utilizar essas variáveis, tá? Esse aqui é menos 200, e eu vou colocar o var jumping é igual a true. Então, depois eu vou explicar por que isso aqui. Okay. Beleza, então a gente já começou aqui a programar o nosso process. Eu vou tirar esse pass aqui, porque se a função não tem nada dentro, ela utiliza esse pass. Como programar, então beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um elemento que vai ser um vetor 2D. Então, que esse cara aqui vai possuir a velocidade. Então, vamos lá.
var velocity é igual a vector 2. Opa, vector 2, que é de 2 dimensões, ok? Então eu criei uma variável que é um tipo vector 2. Então, se vocês lembrarem de álgebra linear, né, nosso vetor de velocidade, ele partindo do ponto 0, 0, vocês colocam um ponto em qualquer parte no nosso vetor 2D e ele vai dizer qual é a direção, certo? Então, por exemplo, qual é a direção e conforme a distância que ele está do nosso ponto 0, 0, ele vai dizer também a velocidade, ok? Então, aqui nós vamos ter um vetor 2D que ele é representado por um x, y, ok? Então, conforme eu for clicar em alguma seta, por exemplo, aqui do meu teclado, ele vai para uma direção ou outra, modificando isso. Então, vamos começar a pegar os inputs. Então, if input, ponto. Isso aqui é uma entrada. Is action, aqui um is action precede, certo? A diferença do just precede e do precede é que o just precede, tu pressionou, enquanto tu está pressionado, ele não vai pegar mais uma ação. Ok? O precede, enquanto tu está pressionado, ele continua pegando as ações. Okay? Então, nós vamos usar esse precede. Então, just precede. Aí eu vou pegar qual é a tecla que está pressionada, o I. Right, então é para a direita, ok? Eu dou 2 pontos, então começo o meu if aqui dentro, né? Então, tá aqui dentro, aqui desse if. E aí eu faço o seguinte, eu faço velocity, isso aqui, no caso aqui é para a direita, ponto x, porque isso aqui é um vector 2D, então velocity.x é igual a jump speed, não, desculpa, speed. Só que é o seguinte, na verdade eu posso ter mais de uma velocidade. Eu vou colocar um mais igual, porque ele já possui. Se ele possui já uma velocidade, ele vai continuar em cima daquela velocidade. Tudo bem. Então eu vou colocar aqui mais igual, então ele começa com 0, de boa. Beleza. Agora eu vou testar uma outra coisa. Tá? Então, como eu vou testar uma outra coisa, eu vou testar, ó, else, if, na verdade um elif, né? Como é Python, input, ponto, is action, precede, o i, left, certo? Não se foi para a esquerda. Agora, porque é o seguinte, eu vou pegar esse meu velocity, se for para, digamos, para a direita, então eu somo. Se for para a esquerda, eu diminuo o meu x. Isso é num vetor bidimensional. Então, velocity ponto x menos igual speed. Beleza. Então, a gente já tem aqui para a direita, para a esquerda. Agora, vamos fazer o pular, certo? Então, eu vou fazer meu bonequinho pular. Então, ela if input.is action press o i up, que é a setinha para cima. Eu digo o seguinte, então, velocity.y é igual a jump speed. Beleza. Tem aqui o jump speed. Beleza, então a princípio aqui, ele já deve começar a funcionar um pouquinho. Podem ver que eu programei em player. Então eu vou dar um play aqui, vamos ver a coisa rodando, tá aqui, ó. Então caiu o meu bonequinho, eu boto para a direita, ó. Espera aí que ainda não tá funcionando aqui. Para cima. Por quê? Por que ele não está funcionando? Porque, por enquanto, eu só trabalhei com esse vetor. Eu não disse para o meu bonequinho o que ele tem que fazer. Ah, legal. Então, agora vamos dizer exatamente, ó, fora dos ifs e else if aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, if velocity ponto length. Se esse cara aqui for maior do que 0, quer dizer que eu cliquei em alguma setinha, então o meu vetor velocity em algum momento modificou. Se ele modificou, legal, então agora eu tenho que fazer movimentar. Então vamos lá, set linear, set linear velocity, aí eu coloco o meu vetor de mudança, velocity. Beleza? Então vamos ver agora. Então tá, beleza. Então, se a velocidade, se esse meu vetor aqui modificou, entrou em algum desses if, else if aqui, beleza, então eu vou dar agora uma ação para o meu personagem. Então, vamos ver, tá aqui, meu personagem caiu, ó, empurro para a direita,
empurro para a esquerda. Aí vocês dizem, ah, mas ó, professor, ele não está caminhando, ó, ele está subindo ali, o que não tem nada a ver, pode ver que daí ele tem o efeito da gravidade aqui e tal, né? Mas, por exemplo, ele não está caminhando e ele está meio que tombando. Ah, tá. Então, beleza. Se ele está tombando, então eu posso dizer o seguinte. Então, eu quero que ele não tombe. É a primeira coisa que eu vou fazer, certo? Então, tá aqui, ó. Então, para ele não tombar, eu vou dizer aqui, ó, que o meu rotation degrees é igual a zero. Então, eu vou deixar o meu grau de rotação como zero. Então, ele não deve mais ficar aqui nenhum maluquinho. Ó. Pode ver que agora, por mais que eu coloque para a direita ou para a esquerda, ele não está tombando. Ok? Então, tá aqui. Mas, ok, agora ele não está caminhando, professor. Beleza, então vamos lá. Então, vamos fazer ele caminhar. Então, para caminhar, eu tenho que usar a animação. Certo? Então, como é que eu faço para fazer a animação? Primeiro, eu tenho que ver o seguinte. Se eu cliquei numa teclinha, ele está animando. A hora que eu paro de clicar em teclas, ele para de animar. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Então, ó, if velocity.length maior do que zero, eu vou dizer para minha animação, então vou usar o cifrão, peraí, cifrão animated sprite, que é aquele meu objeto do animated sprite, ponto play, ok? Só que é o seguinte, se eu não mandar parar, ele vai ficar indefinidamente play. Então, se eu não, a hora que eu largar a minha setinha, ele vai continuar caminhando, certo? Que é ruim pra gente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Enter aqui, volto e eu coloco else, dois pontos, ok? E eu coloco animated sprite.stop. Então, beleza, mandei ele parar. Então, vamos ver como é que acontece agora. Isso aqui, então tá aqui. Ó, pode ver que agora ele está caminhando, por mais, ó, a minha física está horrível, né? Opa, tá dando um moonwalk aqui, né? Meu personagem tá dando um moonwalk, certo? Beleza, então tá, professora. Eu quero agora que ele vire para o outro lado. Só que eu só tenho coisas de animação desse personagem. Então vamos ver aqui, ó. Por um lado. Então como é que eu faço para ele caminhar para o outro lado? Então vamos voltar aqui para o nosso script aqui. E eu vou dizer o seguinte: para ele caminhar para o outro lado, eu tenho que dizer o seguinte, certo? Então quando ele está para a direita, beleza, ele está no seu sua direção normal. Mas quando ele está para a esquerda, aí eu vou dizer o seguinte, ó, o meu animated sprite, né? Eu vou dar um flip nele, certo? Um flip horizontal, ponto, flip horizontal, ok? É igual a true. Então eu dou um flip horizontal, beleza. Só que é o seguinte, se eu não voltar ele ao original, ele vai continuar no flip. Então eu digo o seguinte, quando eu volto para a direita, então eu dou um animated sprite.flip horizontal, aqui de cima, igual a false. Ok. Beleza? Então vamos dar um play aqui. Tá aqui, ó, meu personagem. Tô vindo para a direita. Ó, ele não chegou no chão. Não estou fazendo um monte de testes. Mas agora, ó, opa, para a esquerda. Pode ver que ele deu um flip, certo? Então ele deu um espelhamento aqui. Ok. Pode ver, ó, eu continuo clicando para cima, ele continua subindo que nem um foguete. E eu quero fazer o seguinte, ó, não, enquanto ele não tiver meio parado ali, certo? Eu não quero que deixe ele pular novamente, certo? Ah, beleza, então vamos voltar aqui no nosso script, deixa eu tirar essa saída daqui, e vamos fazer alguma ação aqui no nosso jump. E agora vem esse cara aqui, not jumping, ok? Então, por exemplo, ó, agora nós vamos usar aquilo. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu dei um jump, certo? Que ele veio aqui, o que vai acontecer? Esse jumping aqui, ele vai dizer o seguinte, vamos supor, inicialmente o jump dele é false, certo? Ou, por exemplo, vamos supor, jumping é true porque ele, inicialmente, ele está caindo do céu, está vindo lá. Então, se é true, eu não posso fazer ele pular, certo? Então, if not jumping, mas se ele não estiver pulando, aí eu vou fazer alguma coisa. Eu vou dizer o seguinte, ó, se ele estiver pulando, aí eu vou setar essa velocidade, ó. Então tá aqui, ó. Aí sim. Só se ele não estiver pulando,
é que eu vou alterar a velocidade aqui desse cara. Beleza. Ok, então, alterei. Agora eu vou verificar. Então, sound jump ponto play. Eu vou dar um play aqui no sound jump, para ele tocar. E aí, como é que eu sei que ele chegou no chão? Certo? Então, quando ele chegar no chão, é quando ele não está mais pulando. Então, por exemplo, eu vou verificar uma... É uma das formas, bem besta, mas que funciona aqui, que é o seguinte, ó. Depois que ele executou essas coisas ali, eu vou fazer o seguinte, ó. If abs get linear, linear velocity. Se esse cara aqui, né, o get linear velocity aqui, né, peraí, ponto y maior do que 2, então quer dizer que aconteceu alguma coisa, ele está pulando, aqui eu coloco um jumping igual a true. É claro, existem várias outras formas de se fazer, eu estou fazendo aqui uma formazinha e tal, né, else, inclusive é bem burro aqui, tá, jumping igual a false. Por que eu estou fazendo assim? Porque é mais simples, tá, pessoal? É mais simples. Se eu tiver que fazer um monte de testes aqui, o negócio fica um pouco mais complexo e é mais difícil de ensinar com o tempo que a gente tem. Então, vou dar um play aqui. Tá aqui o nosso personagem. Ele caiu, ó. Tá aqui, ó. Eu vou dar um pulo. Peraí. Ó, eu não consigo mais pular. Percebe que agora tem um barulhinho de pulo, né? Ok. Eu poderia fazer um esquema de eu não poder caminhar também. Então tem um monte de coisa que eu poderia fazer. Então, agora, se eu rodar tudo isso aqui com a nossa musiquinha, inclusive, vamos voltar aqui para o Word, vir na musiquinha, deixar como autoplay. Tá aqui o nosso resultado aqui do Hello World, bem simplesinho, certo? Ó, pode ver, eu vou dar um play aqui, ó. Eu posso vir para os lados, não deveria, tá? Dou um jump, opa, peraí que deu um tilt aqui. Vou soltar o nosso player, script aqui, tá. Vamos dar executar. Ó, ele está vindo para o lado. Eu dou um pular. Tá? Não está exatamente excelente. Tem um monte de testes aqui que eu não estou fazendo. Um monte de coisa que eu estou deixando de forma simples e tal. Que poderia se mexer mais, etc. Mas é só para um tutorial simples aqui de ver algumas coisas acontecendo, tá? Então deixa eu fechar aqui o nosso joguinho. Então vou fechar, interromper o nosso compartilhamento, certo? Então, a princípio, a aula de hoje aqui foi para entender um pouco essa ferramenta que é o Godot, bem pouco, tipo, ver a interface, ver como as coisas começam a funcionar ali, como são os nossos elementos, mas tem muita coisa para se ver em cima do Godot e o Godot está avançando bastante, tá? Tem esquema de trabalhar com scripts em vez de Python de uma forma visual, né? Então, hoje em dia, vocês podem trabalhar com Godot com várias outras linguagens de programação, né? Por exemplo, C Sharp, Java e por aí vai, né? Então, eu prefiro o Python, mas é questão de preferência de vocês ali, que vocês podem utilizar. Ok? Então, eu espero que vocês possam ter tirado algum proveito da aula aqui de hoje. E se vocês acharem interessante aí, seguir com Godot, tem bastante coisa na internet, tem bastante coisa no site aí. E é uma ferramenta bem interessante para vocês fazerem jogos aí, distribuir. Certo? Ele compila tanto para iOS, como para Android, como para desktop, web, certo? Então e provavelmente daqui a pouco vai dar para vocês colocarem aí games aí para Xbox, etc, né? Não sei como está essa parte aí do desenvolvimento, mas podem colocar até na Steam também, né? Então, beleza, obrigado aí para quem assistir esse vídeo aqui, né? E até a próxima aula.